Uma trajetória legal para nós testarmos aqui é a própria y igual a x. Hum? Então, vamos testar y igual a x. Ou melhor, y igual a kx, para deixar mais genérico ainda. Uhum. Eu vou botar MX, que é o que o meu professor coloca, mas é a mesma coisa, né? Sim. Tá. Bem, dá para deixar o x ao cubo em evidência, vai ficar 1 mais k ao cubo, certo? Porque Uhum. tem x ao cubo nos dois termos de cima, e nos dois termos de baixo tem x ao quadrado, dá para deixar 1 mais k quadrado. Daí a gente pode cortar, vai sobrar zero, né? Porque zero multiplicando qualquer coisa dá zero. Uhum. Agora, vou copiar aqui, mas vou trocar de kx para kx ao quadrado. Tá. Aqui é o quadrado, aqui é o quadrado. Então, a gente vai ter x à sexta. Continua sendo o maior termo em comum na parte de cima, o x ao cubo. Vou colocar x ao cubo aqui, vai ficar 1 mais k x a 3. Né? Porque potência de potência multiplicam-se as potências, certo? Então ficaria sexta. Então, 3 mais 3, 6. Uhum. Propriedades de potência. E deixa em evidência de novo, 1 mais. X a 2, corta. Zero de novo. Não zero sobre zero, mas zero de novo. Uhum. Ok? Viu? Eu acho, Maravilha. tipo assim, tão absurdo que a maioria dos exemplos dá zero. Então, tipo assim, por que a gente só não pode deixar zero, entendeu? Seria muito mais fácil. Sim, mas essa informação ela é usada na resposta pela definição, né? Porque a gente tem que usar, tem uma hora lá que a gente faz a função menos o limite, né? Aí a Uhum. gente tem que saber que supõe-se que o limite seja zero, né? Então eu vou fazer aqui, beleza? Uhum. Lá vai! Isso aqui vai demorar, hein? Ah, só de lembrar isso aqui já me dá asco. Aquelas coisas de ficar dizendo que todo mundo é x ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, que chatice. Bem, Viu? Por é, que a gente precisa saber isso? É ridículo. é. Sim, Ainda mais na tua área aí, que não tem nada a ver com exatas, né? exatamente, nada a ver. Tipo, eu escolhi justamente marketing justamente porque não precisa disso, entendeu? Escolheu no lugar errado. Se fosse aqui no Brasil, não Pois teria. é, Mas aí pois fora é. tem, claro. Muito bem. Até porque eles veem isso já no ensino médio, né? É. Então, beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é que o módulo, então, da função menos o limite, que é zero, menor que epsilon. Então, a gente vai ficar com, basicamente, módulo da funçãozinha aqui menor que epsilon, tá bom? Uhum. Só Então, que o meu agora, professor nunca faz isso. Tipo, ele sempre para isso no. está no seu slide. Então, eu adoraria parar aqui, né? Uhum. Mas eu vi no seu slide seu professor falando sobre isso. Então, é isso que me causa alguma confusão. Agora, se ele não quer que faça, a gente também não faz. Por mim, faz. É, Mas eu então, vi no seu tipo, slide, né? Então, como eu vi no lá, eu tô exercício fazendo. que ele. No exercício que ele fez na sala, tipo, ele. Porque ele fez um exercício, tipo, para repassar isso, e aí ele para nisso. Então, paramos aqui também. Ó, eu vou te. Calma aí. Eu vou te mandar uma foto de um exercício que ele fez, e aí você me fala se eu tô louca ou se tá certo, tá bom? Se ele aceitar assim na prova, pô, faz só assim, porque a outra parte ali é chata. É, então, ele fez. Demorado. Mas estava no seu slide. Você lembra que você leu comigo em espanhol ainda, né? Temos a Sim, probabilidade de ser o zero, mas não a certeza. A certeza se sim. faz de outra forma. Beleza. Ó, calma aí.
Hum, Ó, ele fez isso na aula. Então, eu acho que eu não tô louca, né? Tipo, ele para o que a gente fez, eu acho. Não é exatamente igual o exercício, mas enfim, tipo. Sim, e até ele fez um caminho só, né? A menos que eu esteja confundindo algo aqui, ele fez um caminho só. Que já é um pouco estranho, tá? Eu faria pelo menos dois. Beleza? Uhum. Fazer um É, caminho então. só é meio zoado. E aí ele escreveu no final, tipo assim, ele escreveu no final essa resposta aí que eu botei pra você que eu não entendi. Também não entendi. Tá Que é dizendo que esse. L, o limite de tendendo a. Eu acho que é isso. O limite tendendo a zero zero daquela função é zero. É, É, portanto, né? Esse E, ao contrário, ele é portanto, se eu não me engano. ah, tá. Então, Então, é isso. então se Bem, eu parar aí, tá certo, teoricamente, né? estudando lá a continuidade, pode ser. Bem, certo não tá, mas se teu professor tá aceitando, tá bom, né? Sim, E o que tá importa é ele ótimo. aceitar. Sim. Agora, essa aqui, ela tem uma pequena. Ela tem um pequeno bait. Tem um Uhum. pequeno bait, eu acho. Então, Então, ele fez diga. isso na aula também, com outro exercício. Tipo, tava pedindo a continuidade, só que não vai ter continuidade porque vai dar diferente. O que é que vai dar diferente? Tipo assim, ele fez uma aula que dava, tipo assim, dava diferente não, dava indeterminação e aí por isso não tem continuidade. Não tem um negócio assim? Não. E determinação sempre vai dar aqui nas questões normalmente dará nas questões de limite, como deu no anterior. Mas você mesma me falou que a anterior era contínua. Essa aqui. Hum, Ela era contínua porque, apesar de ter dado indeterminação, você, pelos esses testes aqui, prováveis, o limite deu zero. Então, passou, vamos dizer assim, no primeiro teste. uhum, Tem que existir. Agora, segundo teste, a função ser definida no ponto de estudo. E ela é definida. Ele está dizendo para nós aqui que a resposta é zero. Beleza, a gente só aceita. Foi o que ele falou. A resposta é zero. Agora, qual que é o terceiro teste? O que comprovará se ela é contínua? O valor do limite e da função definida no ponto deve ser o mesmo. Nosso limite deu zero, por dois testes diferentes. A hum. função definida no ponto é zero, então significa que a função é contínua, ok? Porque deu o mesmo valor. Ah, então, só que aí nesse, acho que um que ele fez na aula era que, tipo, dava diferente do que tava aqui. Tipo, um dava zero, o outro tava escrito aqui que dava dois, e aí não tem continuidade. É verdade, deve ser esse caso. Muito bem. Então, eu acho que você sabe fazer esse caso, então, portanto, bem, você disse que essa lista vale nota, né? Sim, Talvez seja interessante você fazer essa questão e me enviar para ver se está tudo certinho. Daí tá, você já vai com confiança, assim, ver se a nota vai dar boa, beleza? Passa aí, tá então. bom. Vou tentar. Isso. Bem, eu vou te enviar o que eu acabei de fazer, colocar um X aqui dizendo que não precisa, apesar de precisar. E daí, pode ter certeza, eu sou o cara que mais odeia essa técnica aí. Mais, eu detesto essa técnica desde a época que eu era aluno. Mas é o jeito, né? Deve ser feito desse jeito. Mas se o professor não liga, ótimo, né? Você não precisa Sim. saber. É que eu Então, acho que já é tão absurdo que eu tenho que ver isso em marketing que eu acho que ele desistiu de eu acho que os complicar mais alunos a coisa, entendeu? devem ter reclamado muito já em todos esses anos, né? É, exatamente. Você já faz estatística? Eu fiz fundamentos de estatística e aí agora eu tô fazendo estatística e análise de dado. Mas surpreendentemente eu gosto, tipo, eu não tenho tanta dificuldade, porque não é puros números, tipo, tem uma certa lógica. Ah, que Aí, legal. sim, a gente tá agora para prova parcial agora vai ser prova de hipóteses, tipo A/B testing, sabe? E Aham. e qual é o outro tema? Ah, intervalos de confiança. Vai ser isso. Não é tão difícil, tipo, eu entendi surpreendentemente e fez eu odiar um pouco menos estatística. É, olha só, o pessoal reclama muito. Eu dou muita aula para pessoas da sua
da sua formação, e eles reclamam muito da estatística aí fora, sabe? Então, se precisar, tamo aí. É, tá bom, eu te aviso. Por enquanto tá tudo sob controle, mas eu te aviso, porque vai ter. Esse é só o parcial, né? Depois tem a prova final, que vai ser muito mais coisa, mas enfim. Show. Você falou sobre prova, já sabe que data será exatamente? Eu já devo ter perguntado isso, mas minha memória é igual a da Dory para esse tipo de coisa. Vai ser quarta que vem. Então, Vou tipo, se a escrever gente. isso aqui. Adicionar notas sobre seu cliente. Prova quarta que vem. Isso aqui é dia. 30. Isso. Daí, então, tipo, se a gente puder fazer uma aula segunda ou terça, A gente tem aula marcada, né? Na segunda. não tinha. Segunda. Bem, eu marquei. Eu deixei marcado aqueles horários que você falou, né? Toda Ah, tá. segunda às 8 no Ah, Brasil e toda sexta às 11. entendi. Não, tá bom, tá ótimo, pode ser. Eu gostaria também de te dar aula na terça, mas a terça já tá lotada já. Não, não tem problema. A gente faz segunda e eu rezo muito pra minha prova. Olha, eu tenho que ser chato. Pra não dizer que eu sou mentiroso, eu vou até te mostrar. Essa é a minha agenda da terça, olha só. Tá bem cheia. Esse horário eu não posso dar aula. Esse azul aqui. Só se a pessoa pagar muito caro. Mas esse aqui, e o preto também. Mas esse aqui eu daria. Esse aqui já é meio tarde pra ti. É. Esse aqui é meio-dia. Meio-dia não, é 13 aí da Espanha. Uhum. Eu até posso te dar aula esse horário, tá? Só que eu vou ter que terminar a aula tipo uns 15 minutinhos antes. Não, Se não. quiser. Terça-feira, essa hora, eu vou estar trabalhando. Vou ter. Ah, Eu bom. tenho coisa. Então é melhor deixar segunda mesmo. Beleza. É o único horário que eu tinha. Eu vou te mandar uma foto do que eu fiz. Eu tô um pouco confusa, porque, tipo assim, eu substituí e tá dando dois. Tipo, eu só cortei e tá dando dois. E eu não sei se eu tô pensando. Você está falando do exercício 2? Não, 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 não.
É provável que não dá 2, mas mostra aí, vamos ver se dá 2. Se der 2, deu 2, né? Calma, eu mandei errado, mas acho que você consegue abrir, né? Ah, bem, consigo, mas me mande sempre como foto. Aham. Ah, bem, você cortou errado, né? Você não pode cortar desse jeito. Olha o que eu fiz para cortar aqui em cima. Eu deixei em evidência, certo? Você tem que sempre deixar em evidência para cortar, senão vai acontecer esses erros. Você cortou esse com esse com esse. Isso aqui não existe, tá bom? Tá. Primeiro você deixa em evidência o x ao quadrado, tipo o que eu fiz, tá, Gabriela? Uhum. Mas, tipo, Aí, diga. não pode porque tá somando, certo? Exato, Ah, basicamente porque tá. tá somando. Daí, Tá. deixar em evidência sempre vai te evitar de fazer esse tipo de erro, tá? Tá. Tá bom. Bem, eu vou pegar uma garrafa de água, só um segundo. Tá. Vai fazendo aí, depois me manda certo. Uhum. Pronto, e aí? Conseguindo fazer? Conseguiu deixar em evidência? Sim, mas aí eu não sei o que fazer depois. Daí, depois que você cortou o x, faça o mesmo que eu fiz. Jogue o valor do x igual a zero e vê quanto é que dá. Mas é que eu cortei e aí fica sem x. Tipo, porque é x Bem, ao se ficou quadrado. sem x, então a resposta é aquilo que sobrou. Ah, tá. Não tem onde Tá. aplicar, é o que sobrou. Então me envia aí para eu ver se tá tudo certo.
Pois é. Olha só o que você chegou. Essa resposta, ela já é suficiente para você ver que não tem limite, tá? Aham, Por quê? Porque você chegou numa resposta que depende de m. Então, dependendo do valor do coeficiente angular dessa reta aqui, você uhum, tem limites diferentes. Mas o sim. limite tem que ser sempre o mesmo, entendeu? Uhum, Então, esse resultado já é suficiente para tu ver que não tem limite. Beleza? uhum, Muito bem. Então, vamos para o próximo. Daí você argumenta dessa forma, né? Você escreva exatamente o que eu acabei de falar. uhum. Agora, deixa eu ver a próxima aqui. Calcula las derivadas parciales. Muito bem. Calcular as derivadas parciais. Tá, ele não falou como, né? Que existe a forma pela definição e a forma normal. Eu vou calcular da forma normal. Ele falou na aula, quando ele estava explicando um outro exercício, que você faz normal e aí, se não der, faz pela definição. Algo assim. Tá, se não der. Às vezes não dá, realmente, para um tipo de função muito específica. Mas acho que não é o caso aqui. Eu acho que é o caso, sim. Porque é o caso, porque dessa vez nós temos essa indeterminação, né? Quando a gente tem essa indeterminação aí, é brabo, porque o que vai acontecer? Se eu fizer a derivada aqui, vai dar indeterminação na derivada também nesse ponto, entendeu? Hum, Então é melhor já fazer a derivada pela definição de uma vez. Beleza? uhum. Que eu não lembro como é. Ele não explicou É um direito. limite, é um limite. Tá. Então, é assim, a derivada pela definição, por exemplo, a derivada em x, ela vai ser limite de, eu vou chamar de delta x, mas ele provavelmente chamou de h. Uhum. Sim. Vou chamar de h. Que saco, não gosto de chamar de h. Vai ficar f0 mais h do zero aqui, menos f de 0, 0, dividido por h. O que está acontecendo aqui? Vamos parar para pensar. Derivada pela definição é uma teoria que eu acho que eu já falei para você em algum momento da vida, tá? Tá. Mas para resumir, a derivada é a taxa de variação de uma função num ponto. Tá. Para calcular isso, nós temos coisas decoradas. Mas em especial, nós vamos fazer pela definição aqui, e isso é resolver esse limite. Limite do quê? Limite, veja só, da diferença da função em relação a uma pequena variação no valor do y, tá vendo? Melhor, Uhum. do x, desculpa, do x, de h. Pequena por quê? Porque tende a zero, beleza? Uhum. Na Sim. prática, vou te mostrar aqui, eu já mostrei isso com certeza, mas vou mostrar de novo. Aqui, ó. Tá aqui uma coisa muito comum, que é uma função com uma reta passando entre dois pontos. Tá. Mas, e perceba que existe uma distância Δx entre os x desses dois pontos. Uhum. Também tens um Δy aqui associado aos valores de y. Se eu aproximar esse Δx, ou melhor, se eu aproximar o ponto Q do ponto P, o Δx tende a zero, né? Uhum. Porque o x1 vai para perto. Mas não só isso, né? Veja que a reta ela tem uma inclinação. Ao passo que eu vou aproximando, a inclinação muda. Até o ponto que tu vai ter uma inclinação da reta tangente. Ou seja, tu vai ter uma reta tangente que tem uma determinada inclinação. Essa inclinação é dada por esse limite. Ok? Tá. Uhum. E isso aqui a gente chama de derivada. Que então nada mais é que você estar calculando o coeficiente angular da reta tangente ao ponto dessa função. Beleza? Meu Deus. Tá. Ó, delta y por delta x. Tu provavelmente lembra de ter visto isso lá no primeiro ano do ensino médio. A professora encontrava o A, o coeficiente angular da reta. A do y igual a x mais b. De fazer delta y por delta x. Quem que é? É o valor do y final menos o valor do y inicial. Aqui o valor do x final menos o valor do x inicial. Nada demais. Isso aqui só está escrito de uma forma diferente agora. Em vez de eu fazer x1 menos x0, eu vou entender que
x1 menos x0 nada mais é que essa distância aqui. Eu posso chamar de x, entendeu? Uhum. Então, por isso que ficou ΔX aqui. Tá. E por isso que em vez de eu chamar de x1 aqui dentro da função, eu vou chamar de x0 mais ΔX. Porque o x1 é exatamente x0 mais essa distância ΔX, não é? Uhum. Então, por isso que ele é escrito dessa forma. Claro, se fosse para a gente ficar falando de derivada para definição, a gente poderia ficar uma aula toda falando. Mas você não precisa saber tudo isso, que você precisa saber resolver a conta. Uhum. E para saber resolver a conta é só você entender o que você deve fazer agora. Ou seja, nós temos essa nossa função aqui. Escrever ela. F de x, y, que é, pelo menos fora do 0y0, que é onde a gente estuda o limite, né? Se aproximando dele, mas fora dele. É isso aqui. Então, se agora eu vou escrever isso, então eu vou lá no x e no y e vou colocar essas coisas. Ele está me dizendo que o x é o ponto que nós estamos avaliando, que é o h, o melhor zero, certo? Só que mais esse hzinho. Então, Tá. no lugar do x vai ficar hzinho, porque 0 mais h é o próprio h. O y, Uhum. e aqui vai ficar h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ou seja, esse cara dá zero. Beleza? Qual que é a outra coisa que tem aqui na derivada? Esse próprio cara. Mas ele já está dizendo para nós que a resposta é zero. Certo? Uhum. A função no ponto é zero. Então eu vou escrever que a f de 0, 0 é zero. Um zero atrás de outro. Sim. E com certeza a palavra que eu mais falo durante todas as minhas aulas é zero, porque como você notou, a maioria das respostas é zero, né? Sim. Então, resumidamente, vai ser o limite de zero menos zero dividido por h, né? Beleza? Uhum. Então, com h tendendo a zero. Só que isso aqui já deu zero antes de eu aplicar o limite, então a resposta é zero mesmo. Ah, professor, indeterminação. Não, já deu zero em cima. Beleza? Já deu uma conta que deu zero aqui. Então, nós não vamos nem aplicar o h, entendeu? É a mesma coisa que Uhum. eu tiver um zero vezes o limite do inferno aqui. Não importa, já tem um zero na frente, entendeu? Nem vou calcular o limite. Tá. Beleza? Uhum. A ideia é essa. Tá. Então, feita a primeira aqui. Como ele nos pede aqui as derivadas parciais, ou seja, eu fiz a derivada em x, agora a derivada em y tem que ser feita também pela mesma estratégia, beleza? Uhum. Então é só vir aqui e, em vez de colocar x aqui embaixo, vamos colocar y. E aqui, em vez do h ser aqui, agora como a gente está avaliando em y, né? O h vai ser aqui. Beleza? Tá. Uhum. Porque eu tô trocando ali, né? O lugar que eu estou avaliando. Beleza? Uhum. Então, tá aí. E pela mesma lógica, né, que eu já fiz ali em cima, vai dar zero de novo. Ok? Uhum. Então foi. Tá aí as duas derivadas. E isso já é o próprio gradiente, né? O gradiente da função é sempre o delta x, delta y. Gradiente é um vetor, tá bom? Vetor Uhum. gradiente é um vetor de derivadas da função que seguem a mesma ordem, né? Aqui é sempre a posição do x, é sempre a posição do y. Então a gente já encontrou que os dois são zero. Então deu tudo zero aí, como era de se esperar. Beleza? Tá bom. Easy demais, né? Quando dá tudo zero assim, não tem muito segredo, não. Fácil é uma palavra muito forte, mas tudo Vamos bem. revisar então para você perceber que é fácil. Aham. Temos aqui a função, temos que fazer um limite dela. Bem, na verdade a gente tinha que fazer a derivada, mas a derivada é um limite. Tá. Pelo menos aqui no contexto onde a gente tem determinações. Uhum. Daí, o que é esse limite? É simplesmente essa fórmula sempre, sempre. Para o x é sempre essa e para o y é sempre essa. Tá. Vai mudar só a posição do h, então dá para decorar. Né, veja, é a função no zero, só que com hzinho, menos a função no zero normal. Só põe zero lá perto. Uhum. Dividido pelo h. Esse é o famoso delta y
Por que delta y? Porque aqui é o valor da função, então é o y. Quando a Uhum. gente está falando, claro, lá do cálculo 1, né, onde só tem duas variáveis, y e x, né? Sim. Mas aqui seria o delta z, vamos dizer assim, né? Delta z dividido pelo delta x aqui embaixo, que eu já mostrei para você de onde vem essa ideia do h, a distanciazinha entre os pontos que eu estou Uhum. tendendo a zero, né? Então tem até um pouquinho de teoria além do que você precisa aqui para entender. Daí aqui a função é que eu aplico, pô, que ele falou para nós que o x vai ser zero mais h, onde tem x eu ponho h, onde tem y eu ponho zero. Acabou, deu zero. Aqui eu ponho zero nos dois. Isso aqui a gente sabe que é zero, está na definição da função. Jogou na fórmula, acabou. Uhum. É só pôr na fórmula. Tá? Uhum. Então tá. É a mesma coisa pro outro, depois só saber a formulazinha do gradiente. Nham, nham, nham. Tá bom. How about você tentar fazer essa aqui? Pela definição de novo. Ó, a Tá, definição não tem segredo, é só jogar o H onde tem que jogar, o resto é tudo zero. Tá bom? tá. Então deixa eu mandar pra ti. Opa. Mas nesse caso, tá falando que é no ponto 1, 1. Então eu vou substituir por 1. Não, não é no ponto 1, não, é no ponto 0, 0. 0, 0. 0, Ah, 0, tá. E o 0. que é isso em cima escrito? Calculou as derivadas na função, no ponto 1, Ah, então por que que ele escreveu 0, 0 aqui, né? Que safado. Eu acho que era pra ser um, então, aqui. Acho que sim. Então, em vez de ser 0, 0, vai ser um 1. Você vai ter que colocar um 1. Só isso. Beleza? Bem, em especial, não tem nada especial, não. É só fazer o mesmo que eu fiz, só que em vez de 0, 0, você vai colocar um 1. Quando tiver 0 aqui, você coloca um. Só isso. Beleza? Tá, tá bom. Só isso. Só o ΔH que tende para zero, tá? ΔH sempre tende para zero, porque, como eu te expliquei, o ΔH é aquela distância. Certo? Uhum, uhum. Então, vai lá. Dá uma tentada aí, porque senão fica muito fácil fazendo. Quando bugar, me manda foto. Mas dá uma pensada. Mas daqui a 10 segundos dizer que já não sabe fazer. Tá bom. Vai lá, boa sorte.
Tá, não dá, eu não sei mais como continuar no caso. Tá. Tipo, eu não sei se tá certo o que eu fiz, mas se tiver, daí eu não sei como continuar disso daí. Você tinha que colocar um parênteses aqui para começar, né? 1 mais H vezes 1. Bem, com mais H mesmo. O que que você tem que fazer agora? Tem que aplicar o limite. Limite de H tendendo a zero. Ou seja, eu tenho que Porque, substituir H por zero? sim. Mas é um o limite ou é zero? Tá tendendo a um, Não, não? como eu falei antes de você começar essa conta, o limite do H sempre é zero. Porque o H é aquela distância entre os pontos Ah, que eu tá. mostrei para você Aham. naquele gráfico. Tá. Então o H é zero. Então vai ficar 1/2 aí, né? Ao quadrado, algo assim. Hum, Certo? Então, é isso. Então tá certo. Beleza? hum. Pelo menos em X, é isso aí. E era pra ser, porque não tem subtração nenhuma aqui, né? Mas tá elevado ao quadrado, então seria Qual que é o valor do ponto aqui 4, em né? 1? É 1, né? Você esqueceu de colocar isso. Ó, função menos a função no ponto 1, 1. Esse negócio aqui que você colocou, 1 mais H, é só essa parte aqui. É o Mais H X, vezes 1 é só aham. essa parte aqui. Só que você esqueceu desse menos a função no ponto 1, que é 1. Então deveria ter um menos 1 aqui, certo? Ah, tá. Uhum. Então se vai ter um menos 1 ali e o H tende a zero, a resposta desse negócio é zero, tá? Aham. Beleza, então, veja, você fez tudo certo. Só esqueceu de colocar esse cara aqui e tender o H a zero. Beleza? Tá tudo certo. Tá. E aqui Uhum. também não escreva Y', né? Você já tem Y aqui, então seria Z, ok? Z. Se quiser, coloca Z, mas eu prefiro que você coloque F. Ah, tá. Isso era pra ser um F. Ah, tá. Ah, tá. Eles são bem parecidos, né? Convenhamos. Sim, Tá, mas é um F. tá. Então tá bom, tá perfeito. Tá perfeito, tirando esse Só que detalhezinho aí aqui do agora menos 1. tem que fazer pra Y, certo? Exato, tem que fazer para Y. Então esse mais H vai estar no Y. Beleza? Tá. Mas vai dar a mesma coisa, no caso. Praticamente a mesma coisa. Então escreva aí bonitinho. Uhum.
Tá, acho que eu fiz. Te mandei. Vamos ver. Deu zero também, pela mesma lógica. Muito bem. Então, significa que você achou tanto as derivadas quanto o gradiente. O gradiente são Mas esses como valores aqui. escreve isso? Eu não entendi direito. Tipo, que o vetor escreve assim. Tá. Certo? Mas nesse caso é 0, 0 ou é 1, 1? Qual foi as respostas que você obteve de derivada? 0, 0. Mas eu tô Não é zero, zero. Ah, tá. Tá bom. Muito bem. Calcule a derivada segunda do vetor 2, 0 da seguinte função no ponto. Ah, muito bem. Bem, parece que o professor quer que você faça duas vezes a derivada pela definição aqui. Mas, na verdade, ele fala derivada segunda. Eu não sei se isso é derivada segunda ou derivada direcional, né? Segunda direcional, eu acho. É, tá falando para calcular a derivada segundo o vetor tal. Tipo, de acordo com o Não, vetor. isso aqui não é segundo em espanhol. Isso aqui é derivada direcional. É, Segundo é segundo? tipo, pelo que eu entendo, ele tá falando, calcula a derivada, tipo, como se fosse de acordo com o vetor 2.0. É, sim, mas isso aí não é. Não é, não. Não é derivada Tá. segunda, não. É derivada direcional, tá bom? É um tipo de derivada diferente. Oh, meu Deus. Tá. Sim. Então, vamos lá. Continua envolvendo as mesmas técnicas de derivação, limite, essas coisas aí. Mas ela tem um significadinho um pouco diferente. Bem, a gente quer então calcular a derivada direcional dessa função aqui, neste ponto, a direção desse vetor. Então, eu vou te explicar mais ou menos o que é isso. Imagina que você tenha um disco que está sendo esquentado no forno, assim, um disco de metal sendo esquentado no forno. Tá. Então, você tem uma parte que é mais quente, outra parte que não é tão quente, a parte ainda menos quente. Tá. Então, de certa forma, você tem uma direção aqui de variação, né, do calor, vamos dizer assim, do quente para o frio. Apesar disso aqui ser escalar, né? Então, você tem que as coisas elas estão tendendo para cá, né? O calor está tendendo para cá. Tá. Agora, digamos que eu pegue um ponto específico aqui que nem ele quer. Ele quer esse ponto aqui, por exemplo. E ele quer uma direção específica também. Esse é o Uhum. ponto 1, 2. E ele quer uma outra direção, que não precisa ser necessariamente a direção que aponta para o centro aqui. Pode ser uma direção que aponta para o outro lado. Então ele quer saber, em outras palavras, como que essa direção nesse ponto se relaciona com a tendência que esse disco tem aqui de esquentar ao centro. É basicamente isso que você está calculando, beleza? Como se fosse uma espécie de produto escalar entre esse vetor, nesse ponto específico que o problema pede, e o vetor que caracteriza o problema aqui, que é esse vetor de temperatura, que teria exatamente nesse ponto aqui, Que é ok? o 2, 0, nesse caso. Não, o 2 zero é esse vetor aqui. Tá. Como essa direção se relaciona com a direção do problema que está sendo tratado aqui, que é, no caso, no meu caso, o disco esquentando. Hum. É isso que você calcula numa derivada direcional, entendeu? Tá. Então, é isso. Muito bem. Na prática é isso. Agora,
que a gente tem que fazer aqui para resolver a derivada direcional pela definição? A gente vai usar aquela função, é claro, mas o limite ele tem uma forma específica, né? Que é o seguinte: derivada direcional na direção do vetor v, na função no ponto f12, que é o nosso caso, né? É igual Uhum. a h tendendo a zero, a função no ponto, mais HA ponto, mais HB, menos a função no ponto, dividido. Ai, fica tão bonitinho, deixa eu colocar. Dividido pelo H. Meu Ok? Deus. A diferença dos casos anteriores para esse é que agora você está aplicando o H nas duas direções ao mesmo tempo, né? Antes era só em uma, certo? Uma de cada Aham. vez. Quando você fazia a derivada em x, você colocava o H só em x. Quando você fazia em y, colocava o H só em y. Agora Sim. você está colocando nas duas. E quem é A e quem é B, né? O A e o B são as direções do vetor que o problema propõe. Que no nosso caso é 1 e 2. Opa. Não, o vetor não é 1 e 2, desculpa. O vetor é o 2 e 0. Mais 1 e 2 fácil, é o então. ponto. 1 e 2 é o ponto. Aham. É mais fácil, então. Vai fazer os dois ao mesmo tempo, é isso? É, Tá. sim. Dá pra se dizer que sim. Tá. Agora tem que colocar as coisas na função, né? Daí a função é isto, né? A função é meio feia. A hora que a Sim. gente joga vai ficar. Vou escrever já aqui. Vai ficar 1 mais 2H. Você pode refazer, tá? Eu tô Uhum. fazendo de cabeça aqui. 2 menos 2, ó. Bom que vai dar esse zero já de cara. O Y ali, né? Aí 2H, 2 menos 3. Então, quem é esse cara? Isso aqui é essa primeira parte aqui. Ok? Aham. Tá. A parte longa aqui já foi feita. Daí você sabe que o f de 1, 2 é zero, né? De acordo com o enunciado. Tá. Então é só pegar esse cara, que também é zero, né? Isso aqui é zero por causa disso aqui, né? Uhum. Então vai ficar zero. Então a derivada direcional lá que eu falei vai ser zero dividido pelo cara do denominador aqui, que é h, ok? Uhum. Então vai dar zero de novo. Então dá tudo zero, como você havia dito mesmo, beleza? Como sempre, tá bom. Sim. Então a derivada direcional deu zero. Agora, né? A gente meio que já sabe qual vai ser a resposta. O professor é meio preguiçoso. O ruim é chegar nelas, né? Sim. Pois Sim. é. Tá. Mas tá aí. Então tá bom. Tá. Bem, eu vou salvar isso aqui, vou te enviar. Não tem muito Tá. mais o que dizer. Além disso, eu só recomendaria que você, para a próxima aula, né? Já que vai ser a última antes da prova, a princípio, você Uhum. trouxesse, né, dúvidas, né? Questões que você tentou fazer e não conseguiu, beleza? Tá. Essa lista tem 8 exercícios, então eu vou tentar, tipo, terminar os outros 3 que faltam. E aí segunda, tipo, você vê se tá certo, enfim, eu te pergunto.